Bom dia a todos, boa tarde, né, início da tarde. É uma satisfação imensa para a gente estar aqui participando mais uma vez desse grande evento, né? A gente teve a grande honra também de participar em 2017 com outro projeto também no Complexo Mariana, Vale. E vou trazer um pouquinho do que fizemos aí em meados do ano passado, já uma iniciativa muito em detrimento das questões que envolvem a nova mineração, né? Muito em detrimento, vou falar um pouquinho de Fundão, posteriormente de Brumadinho, e contar todo o contexto que motivou a realização desse trabalho, né? Eu atuo como coordenador de engenharia das usinas do Complexo Mariana, né? O Complexo Mariana, para que todos entendam, ele contempla... Jader, eu vou te passar o microfone, porque você é muito alto, Jader, para alcançar ali esse microfone fica mais complicado. Perfeito, obrigado. Então, vamos lá, boa tarde, iniciando, né? É uma satisfação imensa a gente estar apresentando esse trabalho, um trabalho extremamente relevante para a Vale e para o Complexo Mariana. Eu atuo como coordenador de engenharia do complexo. Eu estou aqui também com a presença do coordenador de processo mineral, tratamento mineral, César Gonçalves, também é coautor desse trabalho. E vou falar um pouquinho dessa iniciativa que tem muito a ver com novas formas de se pensar mineração. No contexto geral... Quem está passando slide? Eu passo slide. Desculpa, preciso só de passar os slides. Então, o Complexo Mariana, basicamente, são as minas de Fazendão, que é a unidade operacional que é tema desse trabalho. Tá, ok. A gente também tem a mina de Tibopeba, Fábrica Nova e também Alegria. A gente conta com 4 empreendimentos minerários no Complexo Mariana. A gente faz parte do corredor Sudeste, né? Que conta com 3 complexos. A gente fala de Complexo Minas Centrais, Brucutu e Água Limpa, Complexo Itabira, Conceição e Cauê. Então, esse é o contexto histórico, né? Basicamente, já no final de 2015, a gente teve os problemas devido ao acidente com a barragem de Fundão, Samarco. Geograficamente, o Complexo Mariana está localizado na vizinhança aí da Samarco, né? E como, naquele momento, houve toda forma de repensar a mineração, a gente foi diretamente envolvido nessas questões. E, muito em detrimento disso, para que se entendam, basicamente, naquele momento, Fazendão tinha, na verdade, apenas a extração mineral, a gente não tinha uma usina para tratar o minério, processar o minério e transformá-lo em produto naquele momento. Cerca de 75% desse minério, ele, na verdade, era cedido para a Samarco o processava, os outros 25% restante eram direcionados para a mina de Alegria. Então, com esse acidente de Fundão Samarco, a gente, na verdade, perdeu um link, uma conexão. Temos uma mina de alto potencial, minério de grande pureza, grande valor agregado para a companhia, só que naquele momento a gente não tinha uma conexão mina-usina. E, muito em detrimento disso, pensou-se na implantação de uma unidade de processamento mineral a seco, no final de 2015, né, tendo startup no dia 3 de agosto de 2016. Foi também mais um momento de reinvenção. A gente teve que se reinventar, tendo em vista que a gente tem um grande potencial mineral e precisávamos, naquele momento, de dar uma resposta rápida e processá-lo para gerar valor para a companhia e para o Brasil. E, posteriormente, né, tivemos aí, no início de 2019, a questão do acidente em Fundão, em Brumadinho, desculpa. E esse evento ele também teve uma relação muito impactante nas operações de todo o Complexo Mariana, assim como a Vale como um todo.
E, mais uma vez, fomos convidados a repensar formas de se processar o minério de maneira inteligente, soluções inovadoras que propiciassem a continuidade operacional do Complexo Mariana em si. E pensamos N formas de se fazer isso, né? Existiam N vertentes, uma série de incertezas, uma série de pontos a serem discutidos. E, naquele momento, assim como o presente também, a gente tem total convicção que o futuro da mineração é a mineração a seco. Isso é a realidade. Então, quem se adaptar e quem sair melhor, né, nessa questão tem de ter uma vantagem competitiva, né? E, no meio desse contexto, né, a forma de repensar agora, até trazer... Existe um link da mina de Fazendão com a mina de Alegria, né? Qual que é esse link? Fazendão, a gente processa o mineral, extrai da mina, processa na usina. Hoje existe uma usina lá. Só que o over das peneiras, que é um minério de alto teor, mas ainda fora de especificação final como produto, né? Lá a gente produz fino, comum e granulado. Ele, convencionalmente, era direcionado para processamento na mina de Alegria. Alegria e Fazendão, a gente tem aí uma distância geográfica de aproximadamente 15 quilômetros. Esse translado ele é feito por fora de estrada. Então, a partir do momento que a gente teve uma série de questões a serem resolvidas da barragem de Campo Grande, Alegria, e também de uma instalação que até no passado a gente conhecia como Pilha Xingu, hoje foi classificada para a barragem Xingu, a gente precisava atestar junto à ANM o quanto seguro eram essas instalações. Só que durante esse momento temporal, tínhamos aí N dificuldades de destinar esse over da peneira, porque, tendo em vista que a gente estava com as operações de Alegria paralisadas, mas não existia nenhum embargo em Fazendão, eu ficava com um minério de alto teor, over dessas peneiras, mas sem uma capacidade de dar uma devida destinação. Muito em detrimento disso, pensou-se em formas de reprocessar esse minério na própria instalação de Fazendão. Eu estou contando todo esse contexto, esse é o pano de fundo para esse projeto em questão. E, durante esse tempo de estudo, né, a gente teve aí a comprovação da segurança operacional das instalações de britagem de Alegria, que datou aí no dia 1 de novembro de 2019, e isso fez com que a gente postergasse, de certa forma, o início das operações da secundária, mas entendendo que a secundária era extremamente relevante para a gente, tendo em vista que existe um DMT de transporte entre Alegria e Fazendão, 15 quilômetros, igual eu falei anteriormente. Então, se a gente conseguir garantir o rendimento 100% em massa na própria mina de Fazendão, é altamente rentável para a companhia. Que, em linhas gerais, né, isso é uma figura que é bem representativa do que temos hoje em Fazendão, né? Para se ter uma ideia, essa é uma das unidades de menor custo operacional que a companhia tem, dadas as proximidades da mina à usina, né? A gente tem uma usina muito próxima da usina, e o processo é extremamente simples. A gente tem um modo de britagem primária, que é o modo comercial da Metso, que a gente chama de Locotrack, um conjunto de transportadores de correia que alimentam o prédio de peneiramento, são 2 peneiras Metso, 8x21, 2 decks, e, basicamente, através da classificação granulométrica, a gente tem os 2 produtos que estão na porção inferior ali do pátio, né? E, entendam, a gente tem uma distância aí real de aproximadamente 30 metros do pátio de expedição até o vagão em si. Então, dado essa planta compacta, extremamente estratégica para a companhia, tem-se aí um custo operacional baixo. Então, o nosso grande problema em questão, né, é a necessidade de utilizar de melhor forma esse over dessas peneiras, que é um minério, igual eu falei anteriormente, muito rico. A gente está falando de quase que 63% de teor de ferro e baixa sílica, né, 7,65 de sílica. É um minério de muito interesse para nós, enquanto profissionais Vale. E o nosso problema é que, nessa seção, nessa ruptura, até se comprovar a devida
segurança para operar alegria, né, retorno à operação alegria, a gente quebrou esse link. Não? Então, dessa forma, a gente tinha uma falta de área para estar destinando esse over das peneiras de fazendão. A gente fez um trade-off, né? Esse aqui, a gente usou a metodologia FEL em toda a concepção desse projeto. Então, a gente trabalhamos com 3 linhas aí, 3 linhas de alternativa de solução para se processar esse minério. Essa primeira linha aqui é basicamente o aproveitamento de alguns equipamentos já existentes na própria companhia, né? Então, a ideia era fazer revamp de alguns equipamentos, mínimas fabricações e uma série de adaptações de processo. Então, a gente tem ali um modo de britagem, que é comercialmente conhecido como Trio. É um produto hoje comercial da UIA. A UIA é a detentora da propriedade desse ativo. Um conjunto de correias que a gente designou como TC27A, que é um TC existente, já tínhamos ele, fizemos algumas adequações. O TC27B, que já era um transportador que forma a pilha, e no meio, na fase intermediária entre esses 2 transportadores, um britador secundário, aí um HP200, também de propriedade da companhia, e que a gente fez, na verdade, uma série de estudos para ter a recuperação desse ativo. Então, extremamente compacta, muito simples e com potencial extremamente grandioso para aquilo que se destinava, né? A gente está falando aí de 70 dias de implantação de todo esse sistema. Então, uma resposta relativamente rápida. A segunda alternativa possível, material de estudo, era fazer uma espécie de um leasing, né? A gente iria fazer, na verdade, nesse caso, a segunda é a aquisição mesmo, a terceira alternativa que eu vou mostrar, que é um leasing. A gente iria adquirir uma BSM, uma planta de britagem semimóvel, um módulo compacto também, que algumas empresas têm, inclusive de prateleira, que seria o início do nosso processo. Isso foi também amplamente estudado. E a terceira alternativa, né, seria a locação de um equipamento. Aí existem N formas de se fazer isso. A gente fez contato com a Metso na época, também conversamos com outras empresas que tinham capacidade técnica para estar fazendo esse tipo de contrato com a companhia. Feito todo esse trade-off, a gente optou pela solução, pela alternativa 1, que é uma alternativa operacional. Em linhas gerais, a gente está usando esse equipamento, né, que, igual eu falei anteriormente, é BSM Trio. Ele conta basicamente com um britador primário de mandíbula, um alimentador vibratório e um transportador de correia. Muito simples, extremamente compacto, que tem aí a capacidade de processar 400 toneladas a hora de minério. Então, é isso, basicamente, que atendia muito bem aquilo que a gente pretendia. Também contamos aí com toda a parte de recondicionamento desse transportador existente, já existia no site. Então, a gente revitalizou. E o TC27B, que, na verdade, é uma cópia do TC27A, a gente fabricou externamente. A gente fez toda a engenharia e fabricação. Aqui, em linhas gerais, né, a gente está falando de aproximadamente 4 meses de implantação, né, entendendo que toda a parte elétrica, a gente está falando de centro de carga, mais sala elétrica, a gente fez novo no site, mas as obras civis e a implantação em si, né, toda elétrica, toda automação embarcada. Um investimento aí da ordem de R$1.745.000, e um prazo de implantação desde o início do desafio lançado até a efetiva operação. Naquela época, se pretendia em 4 meses. Por motivos estratégicos, a gente postergou um pouquinho o startup, tendo em vista que, no meio desse caminho, a Alegria voltou a operar. Mas, hoje, essa planta secundária opera e é uma solução muito efetiva para o Complexo Mariana. Quem trouxe algumas fotos, né, a gente está falando do reaproveitamento de 350 mil toneladas de minério de alto teor, desculpa. E, dessa forma, a gente garante 100% do rendimento em massa, ou seja, todo o volume de minério que eu alimento no britador primário de fazendão, ele é convertido em produto. Então, a gente tem 0 perdas. Temos também uma série de ganhos em segurança.
uma vez que a gente está reduzindo esse fluxo que existe de caminhões entre Alegria e Fazendão, igual eu falei anteriormente, 15 quilômetros, né? São caminhões aí de 789, né, 200 toneladas. E também temos uma série de questões de sustentabilidade. A gente está falando redução da emissão de CO2, né, não mais vou operar esses caminhões. E, dessa forma, a gente também assegura a segurança dos ativos, né, porque esse mesmo trajeto que a gente utiliza esses caminhões também são trajetos que a gente faz comumente com veículos menores. Então, em linhas gerais, esse foi o trabalho que lá desenvolvemos e implantamos. Foi uma solução que teve que ser feita fora da caixa, né, um pensamento extremamente enxuto, uma integração entre os times de engenharia, no qual sou o representante, a operação do Complexo Mariana, a manutenção industrial, a gerência também de obras e serviços industriais teve um papel muito importante na realização desse empreendimento e que, com certeza, por esse tipo de iniciativa, a gente tem certeza que vamos fazer uma revolução na mineração, uma mineração cada dia mais enxuta e mais adequada. Perfeito? Muito obrigado a todos.